Boa noite, seja bem-vindo, você que veio presencialmente, seja bem-vindo você que está assistindo a gente pela internet. Quando aumenta a frequência aqui, cai a frequência lá, né? Mas está tudo bem. O domingo é um dia muito especial para a gente, é um dia em que a gente se reúne para adorar o Senhor juntos. Eu sei que você adora o Senhor na sua casa, porque você ama o Senhor. Eu sei que você tem um tempo com Ele de adoração a cada dia, mas domingo a gente se reúne para adorar juntos. Isso não é bonito? Isso não é maravilhoso? E nós nos reunimos também para ouvir a palavra do Senhor. Quando nós estamos aqui louvando, nós estamos expressando o nosso amor e a nossa adoração ao Senhor. Por isso que a gente, quando está cantando, precisa pensar no que está cantando, porque a adoração é um tempo de dizer para Deus, para confessar o nosso amor a Ele. Não caia na cilada de cantar sem prestar atenção no que você está cantando. E depois que nós dizemos para Deus tudo aquilo que Ele significa para nós, que nós o amamos, o exaltamos, nós abrimos a sua palavra, e quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala com a gente. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, e o tema da nova série agora do mês de novembro é reconexão. E eu queria chamar a sua atenção, eu queria compartilhar com você uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A palavra reconciliação aparece várias vezes aqui, nesta passagem. Reconciliação significa o restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam em desacordo, entre pessoas que estavam separadas, desligadas, afastadas. Quando pessoas são reconciliadas, elas se aproximam, se reaproximam e se conectam novamente. Mas uma das marcas do nosso tempo é a conexão. Nós estamos o tempo todo conectados, não é? Se você abrir o teu celular, sempre tem alguém dizendo alguma coisa, sempre tem alguma notícia chegando, sempre tem alguém te mandando uma mensagem, e assim a gente pode estar conectado com pessoas em vários lugares, no mundo inteiro, em fração de segundos. Nós somos muito informados, nós temos muita informação, nós temos contato com muita gente, mas ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe conexão, ela também trouxe desconexão. Porque muitas vezes nós estamos conectados com quem está longe, mas estamos desconectados de quem está perto. A tecnologia, ao mesmo tempo, ela aproxima e afasta. Ela aproxima de uma maneira e afasta de uma outra maneira. Mas tem uma desconexão que é maior, muito maior. O ser humano se afastou de Deus. O ser humano se desconectou do seu Criador e decidiu construir um mundo sem Deus. Quando nós olhamos para um mundo tão complicado, para uma sociedade tão complicada,
nós percebemos que o mundo está como está, porque este mundo é o resultado da construção do homem sem Deus. O homem escolheu seguir o seu próprio caminho, e não o caminho do Senhor. Mas Deus nos chama. A partir do momento que os nossos antepassados se afastaram de Deus, Deus passou a nos chamar, e Ele traça um plano, e Ele põe esse plano para funcionar. Ele nos reconecta com Ele através do sacrifício de Jesus. O próprio Deus se torna um ser humano, Ele nasce numa manjedoura, Ele vive uma vida como qualquer um de nós, mas Ele vive uma vida sem pecado. Jesus viveu a semelhança de tudo que nós vivemos, com uma exceção: Ele não pecou. Ele viveu uma vida perfeita, Ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai. E quando Ele vai à cruz, Ele vai à cruz como inocente, como o cordeiro sem mancha. Ele vai à cruz e nos substitui. Ele chama, Ele atrai sobre os seus ombros as nossas culpas, e Ele morre em nosso lugar, Ele nos substitui. A morte de Cristo foi um sacrifício substitutivo, e ali naquela cruz, Deus nos reconecta com Ele. Ali naquela cruz, Ele permite que a gente volte para os braços do Pai. E então, a partir do momento que nós aceitamos esse chamado, a partir do momento que nós ouvimos o chamado do Evangelho, e nós corremos para os braços de Jesus, e nos arrependemos dos nossos pecados, e somos perdoados, e voltamos a ter comunhão com o Criador, Ele nos chama e nos dá uma tarefa, um ministério, uma responsabilidade, de nós sermos instrumentos para reconectar outras pessoas a Ele. Ele quer reconectar outras pessoas que estão longe. E quem Ele quer usar? Aqueles que já vieram, aqueles que já estão caminhando perto do Senhor. Se nós pensarmos em termos de conexão, nós poderíamos considerar que há 4 tipos de pessoas. Primeiro, os que não estão na igreja e ainda não foram encontrados pelo Pai. Eles estão desconectados da igreja e desconectados do Pai. Um segundo tipo de pessoa são os que estão na igreja e ainda não foram encontrados pelo Pai. Essas pessoas de alguma maneira se conectaram à igreja, mas ainda não se reconectaram ao Pai. Tem um terceiro tipo de pessoa, os que não estão na igreja, mas já foram encontrados pelo Pai, porque o Espírito de Deus está trabalhando no mundo, Deus está alcançando pessoas de fora, e algumas dessas pessoas que já foram alcançadas não vieram ainda. E o quarto tipo de pessoa, os que estão na igreja e já foram encontrados pelo Pai, aqueles que se conectaram à igreja e também se conectaram ao Pai. Mas hoje nós queremos falar desse primeiro grupo. Hoje nós vamos focar nesse primeiro grupo, que são os que não estão na igreja e ainda não foram encontrados pelo Pai. E para nós conversarmos sobre esse tipo de pessoa, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Lucas, capítulo 15, do verso 1 até o verso 7. O texto diz assim, eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução que tem uma linguagem mais amigável. Tem gente que diz para mim que lê a Bíblia, mas não entende.
E em alguns desses casos eu tenho detectado que é porque a linguagem é muito difícil. Algumas traduções da Bíblia mais antigas trazem uma dificuldade maior, mas nós vamos então facilitar. Vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Eu queria chamar a sua atenção aqui para o contexto dessa passagem. Nesta passagem, nós vemos, em primeiro lugar, Jesus cercado por pecadores. É o versículo 1. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Quando nós lemos o Evangelho, a gente percebe que Jesus atrai pessoas de má fama. Jesus atrai aquelas pessoas, não os pecadores comuns, porque todos somos pecadores, mas Jesus costuma atrair aquelas pessoas que têm pecados conhecidos, aquelas pessoas como prostitutas, cobradores de impostos, que eram conhecidos como pessoas desonestas naquele tempo, pessoas odiadas pela sociedade. Mas embora Jesus atraia pecadores, Jesus também atrai esses pecadores que são autênticos. Pare para pensar, eles são pecadores, mas eles têm consciência da sua posição. Eles são pecadores e eles sabem que são pecadores. Eles são pecadores e eles têm consciência de que são pecadores. Eles vêm a Jesus, e eles veem em Jesus uma oportunidade. Sabe quando você sabe que você pisou na bola com Deus, você sabe que está tudo errado na sua vida, mas você olha e vê alguém que te aceita, você vê alguém que te recebe apesar da sua vida estar totalmente errada, você vê alguém que aceita, e essas pessoas então, esses pecadores odiados, rejeitados pela sociedade, eles veem em Jesus oportunidade de aceitação, de redenção, de transformação. Eles têm esperança que em Jesus a sua vida possa mudar, mas eles não conseguem fazer isso sozinhos, então eles são atraídos a Jesus. Jesus não repele essas pessoas, Jesus não afasta essas pessoas, ao contrário, Jesus se senta à mesa com elas. Jesus se senta à mesa com elas para uma refeição. E refeição naquela cultura significa comunhão. Refeição significa compartilhar a vida. Refeição significa abrir o coração, falar das suas lutas, falar das suas dificuldades, falar dos seus pecados, falar daquelas coisas que você já tentou e não conseguiu. Jesus não repele esses pecadores. Jesus os chama para perto. Jesus manifesta o seu amor por elas. Jesus aceita essas pessoas como pessoas. Isso não significa que Ele aceita os pecados delas, mas Ele as aceita como pessoas e compartilha com elas o Evangelho que transforma,
Aquelas pessoas que vão a Jesus, elas vão do jeito que elas estão, mas no convívio com Jesus, elas não permanecerão da mesma maneira. Elas serão transformadas pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo cuidado do Senhor com as suas vidas. Mas se nesta passagem nós vemos Jesus atraindo pecadores, um segundo elemento desse contexto é que Jesus é criticado pelos religiosos. Os religiosos são pessoas aparentemente certinhas. Os religiosos normalmente são pessoas irrepreensíveis. Você olha para uma pessoa religiosa e você não acha uma maneira de criticá-la. Mas muitos desses religiosos não acham que precisam se arrepender. Eles não acham que precisam mudar nada na vida. Eles acham que está tudo bem assim. Mas gente, vamos conversar. Todo mundo precisa mudar. Não existe ninguém que não precise se arrepender. Eu e você precisamos nos arrepender todos os dias. Mas os religiosos do tempo de Jesus, eles rejeitam pessoas diferentes. Eles rejeitam pessoas que têm uma moral diferente e ainda criticam Jesus por se relacionar com essas pessoas. E quando Jesus ouve a crítica dos religiosos, Jesus conta uma parábola para eles. Essa parábola que Jesus está contando é para os religiosos. É uma história que Jesus conta para ensinar pessoas religiosas. Então Jesus conta essa parábola que está aqui em Lucas 15, versículos 1 a 7. Depois ele vai contar outras parábolas na sequência. Mas nessa parábola, Jesus explica por que ele dá atenção a esses pecadores notórios, a esses pecadores evidentes. E ele ensina qual deve ser a nossa atitude em relação a eles. E eu quero que você venha comigo para ver 4 atitudes que Jesus ensina a respeito dos pecadores. A primeira atitude, o pecador aqui ele é descrito como a ovelha que se perdeu. Aquela pessoa que não nasceu de novo, aquela pessoa que está longe da igreja e longe de Deus, aquela pessoa que não tem relacionamento com a igreja e não tem relacionamento com Deus. O que Jesus ensina sobre a nossa atitude em relação a essas pessoas? Primeira atitude, Jesus ensina a valorizar a ovelha perdida. Preste atenção, Jesus ensina a valorizar a ovelha perdida. Jesus está falando de uma ovelha só. Na parábola que Jesus conta, uma ovelha só se perdeu, uma ovelha só se afastou do rebanho, uma ovelha só se afastou do pastor. Mas essa ovelha que se afastou, ela tem valor, ela tem importância, Deus a ama. O versículo 7 vai nos dizer que essa ovelha é o pecador. Essa ovelha dessa parábola não é o crente que viveu um tempo na igreja e depois se afastou. Essa ovelha é o pecador que quando é encontrado se arrepende. Jesus está falando daquela pessoa afastada da igreja e afastada de Deus. Essa ovelha representa o ser humano criado por Deus, o ser humano criado para ter comunhão com Deus, mas que está afastado do seu Criador por causa do pecado. Essa ovelha é a ovelha desgarrada, é a criatura, aquela pessoa que Deus criou, mas que não se relaciona com Ele. Essa ovelha perdida são aquelas pessoas que Jesus está chamando para perto, são aquelas pessoas de má fama, aqueles pecadores evidentes, que Jesus chama para perto. Cada um deles é uma dessas ovelhas que se desgarrou. O pecado se manifesta muitas vezes através da rejeição e da rebelião. Aquela pessoa que fala, não me fale de Deus, eu não quero saber de Deus.
Eu sou contra todo tipo de religião. Mas tem aquela pessoa que se afastou de Deus, em quem o pecado se manifesta através da indiferença. E você fala com ela: olha, você precisa de Deus. É mesmo, eu preciso. Olha, Deus é bom, é mesmo, Deus é bom. Não, concordo com tudo que você está falando. Olha, você precisa se arrepender, é verdade, eu concordo com você. Aquela pessoa que concorda, mas ela permanece completamente diferente a Deus. Essa ovelha, rebelde ou indiferente, ela representa as pessoas que ainda não nasceram de novo, as pessoas que ainda estão fora da igreja, porque ainda não foram encontradas pelo Pai. São ovelhas perdidas. E nessa parábola, Jesus dá um imenso valor a essa ovelha que se perdeu. Por isso é que ele chama os pecadores para tomar uma refeição. Porque quando a gente se senta à mesa, a gente está relaxado. Quando a gente se senta à mesa, a gente se senta à mesa para comer e conversar, para abrir o coração. E eu fico imaginando aquelas pessoas abrindo o coração, falando dos seus pecados, falando das suas dificuldades, e ouvindo de Jesus uma palavra de esperança. Sejam meus seguidores, eu vou transformar a vida de vocês, eu vou ajudar vocês a vencerem esses pecados e a viverem uma vida que agrada ao Pai. Uma segunda atitude que Jesus ensina é que nós devemos não apenas valorizar, mas nós devemos procurar pela ovelha perdida. Esse pastor da história, que representa Deus, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás dessa que se perdeu. Deus ama o pecador, Deus vai atrás do pecador, Deus quer trazer o pecador para Ele. Deus está procurando pecadores para salvar. Na conversa de Jesus com aquela mulher samaritana na beira do poço, Jesus revela que Deus procura adoradores. Deus procura pessoas que querem adorá-lo verdadeiramente, com um coração sincero. Ele está procurando pecadores para salvar. Ele deixou a sua glória e veio atrás de nós. Ele deixou a sua posição de honra elevada no céu, onde ele tinha todo louvor e toda glória, e ele se rebaixou, se tornou um de nós, entrou na história, porque Jesus veio buscar o perdido. Essa história, a história dessa parábola é a nossa história. A história dessa parábola é a minha história e a sua história. Nós estávamos nesse mundo perdidos, longe de Deus, não conhecíamos o Senhor, vivíamos de acordo com a nossa carne, vivíamos dominados, escravizados pelos nossos pecados, mas Deus olhou para nós, e Ele foi nos buscar no lugar em que a gente estava, e muitas vezes Ele usou alguém para ser o porta-voz dessa mensagem, mas Ele veio até mim, Ele foi até você. Essa história, a história dessa parábola é a nossa história. Nós somos essa ovelha que se perdeu e que foi achada. A atitude de Deus, portanto, é um modelo para ser seguido por nós. Nós devemos ter a mesma atitude que Deus teve, a mesma atitude que Deus teve quando foi nos buscar. É a atitude que nós devemos ter para buscar aqueles que ainda não foram achados. Se eu e você fomos achados, nós somos instrumentos de Deus para achar aqueles que ainda estão perdidos. Nós somos chamados e enviados por Ele para achar os pecadores que Ele quer salvar. Mas a maioria de nós convive com pessoas que não são, ou melhor, a maioria de nós convive com pessoas que são iguais a nós. Alguns têm a possibilidade de conviver com pessoas diferentes. O que acontece é que muitos cristãos foram ensinados no passado, de uma maneira errônea, a não ter amizade com não cristãos.
porque quem ensinou isso talvez tivesse medo que o cristão, ao se relacionar com o não cristão, fosse aderir à vida do não cristão e abandonar os caminhos do Senhor. Por isso muitos de nós não conhecem pessoas de fora da igreja, e não sabem como elas pensam. Muitos de nós não sabemos como nos relacionar com pessoas que não são da igreja, mas o Senhor Jesus está nos ensinando a dar valor a essas pessoas. O Senhor Jesus está nos ensinando que nós não devemos nos afastar dessas pessoas, mas que nós devemos nos aproximar delas, que nós devemos amá-las, que nós devemos aceitá-las como amigos, e que nós devemos investir tempo nessas pessoas, que nós devemos ter comunhão com elas, como Jesus tinha comunhão, que nós devemos atrair essas pessoas como Jesus as atraía, sem no entanto cometer os mesmos pecados. O jeito de ser de Jesus atraía as pessoas, mas eu queria perguntar, o seu jeito de ser provoca o quê? O seu jeito de ser atrai, ou o seu jeito de ser afasta as pessoas? A sua maneira de se comportar, agir e de se relacionar atrai ou afasta as pessoas? Quando você se relaciona com pessoas de fora, você as ama, dá atenção, ou você as julga e se afasta? O Senhor Jesus está nos chamando a termos uma atitude semelhante à dele. Nós somos chamados para atrair os de fora como Jesus fazia. Jesus atrai os pecadores pelo amor e pelo evangelho. Jesus os ama incondicionalmente e Jesus compartilha com eles a mensagem do evangelho, as boas novas. As boas novas que falam da reconciliação, as boas novas que falam que Deus perdoa o pecador. Há uma esperança para aquele que está caminhando longe de Deus, e essa esperança está em Jesus. Jesus fala com os pecadores a respeito do Pai. Jesus explica para eles quem é o Pai. Jesus anuncia a eles o evangelho. Jesus fala do arrependimento e do perdão. Jesus dá esperança a essas pessoas, que muitas vezes eram proibidas de ir ao templo, porque elas não eram pessoas adequadas para participar de um culto de adoração. Essas pessoas Jesus chama para que elas se reconciliem com o Pai. Ele diz a elas quem é o Pai, e Ele as chama para se reconciliarem com o Pai. E Jesus nos ensina a amar essas pessoas e pregar a elas com graça, a conversar com elas, manifestando o amor e a graça de Deus, que o amor e a graça de Deus possa fluir da sua vida, para essas pessoas que estão caminhando longe de Deus, seja por rebeldia, seja por indiferença. Mas o texto nos fala de uma terceira atitude, que Jesus nos ensina, em relação às pessoas de fora, e a terceira atitude, é que nós devemos carregar a ovelha perdida, não apenas valorizar essa ovelha, não apenas procurar por ela, mas carregá-la. O versículo 5 diz assim: quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. O pastor dessa história, que representa o nosso Pai Celestial, ele encontra aquela ovelha perdida e ela coloca nos ombros. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que a gente não consegue sozinho, que a gente não consegue andar com Deus sozinho, que a gente não consegue voltar para Deus sozinho. Se você tem andado longe de Deus sozinho, você não consegue, você precisa ser carregado. E se você está em comunhão com Deus, é porque um dia você foi carregado. Você não teria chegado onde você chegou se o Pai não tivesse achado você.
E se o pai não tivesse carregado você? Só que o que ele fez por você, você deve fazer pelos outros. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, dá muito mais trabalho para encontrar a ovelha perdida, porque a nossa cultura mudou. Há 20, 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma sociedade cristianizada. Nós tínhamos uma sociedade em que, mesmo que todos não fossem cristãos, mas havia princípios cristãos, havia valores cristãos em toda a sociedade. Então, era mais fácil você falar do Evangelho para essas pessoas. Mas hoje, a nossa sociedade, ela está se tornando uma sociedade paganizada. Os valores e princípios que a nossa sociedade tem assumido são valores e princípios do paganismo e não do cristianismo. A nossa sociedade não está se tornando uma sociedade de ateus, a nossa sociedade está se tornando uma sociedade de pagãos. Isso quer dizer que essas ovelhas perdidas estão cheias de carrapicho. Essas ovelhas perdidas, elas se meteram em buracos e valas onde é difícil de sair. A mente delas está cheia de ideias, está cheia de filosofias, está cheia de ideologias. E então você vai precisar carregá-las, se você quer trazê-las para Jesus. Não é só dizer uma frase. Evangelizar não é só dizer uma frase para a pessoa e achar que aquela frase vai fazer tudo. Não é só conversar uma vez com a pessoa. Você precisa fazer como Jesus, chamar para perto, para uma refeição, conviver, investir mais tempo, compartilhar a vida, deixar que essa pessoa conheça você, como você vive, quais são os seus valores, quais os princípios que você segue, e por que é que você segue os valores e princípios da palavra de Deus, para que ela possa ver que o sacrifício de Jesus por você deu certo, para que aqueles que estão fora possam ver que a sua vida foi transformada. Você pode não ser perfeito, mas a sua vida foi transformada, de tal maneira que quando você erra, você pede perdão, que quando você pisa na bola, você vai lá e confessa. A sua vida foi transformada, aqueles pecados que você praticava antes, você não pratica mais. Nós vamos precisar conviver com essas ovelhas, tratar destas ovelhas, ouvir essas ovelhas, tirar os carrapichos dessas ovelhas, curar as feridas que elas têm e colocá-las nos ombros e carregá-las até Jesus. Por isso, no seu convívio com as pessoas de fora, não seja moralista. Não fique esperando que uma pessoa que não conhece os valores e princípios da palavra de Deus viva com os mesmos padrões morais que você que conhece e vive os princípios e valores da palavra de Deus. Não espere que as pessoas mudem de comportamento se elas ainda não aprenderam a amar Jesus. Somente aquele que ama Jesus é que é transformado. Não é o comportamento de uma pessoa que tem que mudar, primeiro é o coração. Aquele que é transformado por Jesus, ele é transformado de dentro para fora. E isso não é instantâneo. Isso muitas vezes não é rápido, isso exige de você uma caminhada, uma longa jornada, investindo tempo nessa pessoa, colocando essa ovelha perdida nos ombros, até que você possa conduzi-la aos braços do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. Quando você encontra uma ovelha perdida, ela pode estar no seu trabalho, ela pode estar na sua escola, ela pode estar no seu bairro ou no seu condomínio, ela pode estar ali na sua rua, ela pode fazer parte da sua família. Quando você encontra essa ovelha perdida, mostre a ela que Jesus está vivo,
Mostra que você não segue apenas uma religião, mas que você segue um Deus vivo, um Deus que está presente. Fale ao coração dela as coisas que Deus já fez na sua vida. Conte para ela das suas orações que foram respondidas. E quando ela tiver uma luta, um problema, uma dificuldade, diga para ela: olha, Jesus está vivo, eu falo com Ele todo dia, e Jesus pode mudar a sua situação. Você me deixa orar por você? Então você ora por ela, e você diz: Jesus, eu sei que o Senhor está vivo, e eu quero pedir que o Senhor se manifeste na vida dessa pessoa, e resolva esse problema, essa situação, que o Senhor ajude nesse caso, e naquele caso, em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Milagres acontecerão, porque Jesus está vivo, e nós precisamos ter coragem de levar Jesus, a ovelha que se perdeu. Mas em último lugar, tem mais uma atitude aqui que Jesus nos ensina, é a atitude de celebrar a ovelha que foi encontrada. Olhe comigo novamente os versículos 6 e 7, diz assim: chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo, que assim também vai haver mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas, que não precisam se arrepender. Jesus fala aqui de alegria, Jesus fala aqui de celebração. Assim como o pastor de ovelhas chamaria os amigos para contar: olha, lembra a ovelha que eu falei para você que desapareceu? Eu achei. E aí o seu amigo vai dizer: puxa, que bom, cara, parabéns, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Aí ele chama o outro vizinho e todo mundo fica feliz. Assim como o pastor da história se alegra com aquela ovelha que foi encontrada, Jesus diz que da mesma forma, quando essa ovelha for encontrada, haverá alegria no céu. Os anjos celebrarão, cantarão, dançarão, glorificando a Deus, porque o Pai achou mais uma ovelha perdida. Deus se alegra quando uma ovelha perdida é encontrada. Os anjos também se alegram quando uma ovelha perdida é encontrada, e a igreja deve se alegrar também. Por quê? Porque achar uma ovelha é fruto de muita perseverança. Tem gente que quer achar a ovelha fácil. Tem gente que vai pescar e quer que o peixe pule dentro do bote. Isso até pode acontecer, mas normalmente não é assim. Normalmente demora. Veja o que Jesus diz aqui nessa história. No versículo 4: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Ele está falando de uma busca diligente. Ele está falando de um pastor que não volta enquanto não encontra. Perseverança. Achar a ovelha perdida é fruto de perseverança. E por que há alegria? Porque a meta foi alcançada. Houve arrependimento, houve reconexão. A ovelha perdida se arrepende, ela volta à comunhão com o Pai. E Deus é glorificado. Deus é glorificado quando um pecador se arrepende, porque Deus é o pastor dessa história, que vai buscar a ovelha perdida. É fruto da perseverança. Talvez você já tenha falado uma vez, talvez você já tenha falado 2 ou 3 vezes com aquele amigo que está andando longe de Deus e você já desistiu. E talvez você tenha falado assim: essa pessoa não quer saber de nada. E o que é que Jesus está dizendo? Perseverança. Procure essa ovelha até que você possa
colocá-la nos seus ombros e trazê-la para Jesus. O pastor então foca naquela que está perdida, não nas 99. Olha que interessante, ele deixa as 99 para ir atrás daquela que está perdida. Não é que ele não ama as 99. Por exemplo, você que tem mais de um filho, e eu perguntasse para você, qual deles você ama mais? Você ia dizer o quê? Igual? Não tem como amar diferente. Mas aquele filho que dá mais trabalho, você dá mais atenção, não é? Porque ele precisa mais, porque você vê que às vezes ele está sofrendo mais, às vezes ele precisa de mais correção, às vezes ele precisa de mais puxão de orelha, às vezes ele precisa de mais conversa, mas o amor é igual. Jesus deixa as 99 que ele ama, mas ele vai buscar a que se perdeu, que ele ama igual. E ele diz: vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas que não precisam de arrependimento, ou que pensam que não precisam. O texto está dizendo que no céu há alegria pelas 99, mas que há mais alegria por aquela que foi encontrada. Por isso o foco do pastor aqui nessa história são os de fora. O foco está nos que estão longe. Deus é o Deus que vai buscar o perdido, porque quem foi encontrado já faz parte da família. Quem foi encontrado já está no aprisco. Quem foi encontrado já encontrou a salvação, já sabe se relacionar com o Pai. O foco é a ovelha perdida. E nós somos os ministros de Deus. Nós recebemos dele o ministério da reconciliação, o ministério da reconexão. Nós que fomos reconectados com Deus, somos chamados para trazer pessoas para conectá-las a Deus. Nós devemos ir atrás dessas ovelhas perdidas. A igreja precisa olhar para os de fora. O nosso foco precisa ser aqueles que não estão aqui. Por isso, eu queria concluir com uma frase para você meditar esta semana. Como agir com as pessoas que não estão na igreja e ainda não foram encontradas pelo Pai? Devemos buscar um crescente relacionamento de amizade com essas pessoas, para compartilhar com elas o amor de Deus. Devemos buscar um crescente relacionamento de amizade com elas, para compartilhar com elas o amor de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você que já foi achado. E eu queria dizer para você, o dia que você foi achado, houve festa no céu. E agora que você foi achado, o Senhor quer fazer de você um instrumento para achar outras ovelhas que estão longe do rebanho. Eu queria que você orasse agora pelos seus amigos, parentes e vizinhos que ainda não tiveram a experiência do novo nascimento, que ainda não se reconectaram com Deus. Você consegue pensar em algumas dessas pessoas? Feche os teus olhos. Vamos orar juntos. Senhor, nós queremos orar agora pelos nossos amigos, parentes e vizinhos que estão andando longe do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, traz à nossa mente essas pessoas, que possamos nos lembrar delas, não apenas agora, mas todos os dias. Senhor, nos desafia a colocar essas pessoas numa lista de oração. Senhor, nós queremos amar essas pessoas,
que, se não encontrarem Jesus, vão permanecer perdidas. Que nós possamos amá-las, Senhor, ao ponto de ir até elas, colocá-las nos ombros e trazê-las para Jesus. Deus, algumas dessas ovelhas perdidas são nossos amigos. Algumas dessas ovelhas perdidas são talvez amigos de infância. Algumas dessas ovelhas perdidas talvez são colegas de trabalho. Algumas dessas ovelhas perdidas são colegas de escola. Algumas dessas ovelhas perdidas são vizinhos. Senhor, por favor, coloca essas pessoas no nosso coração. Nós queremos começar a orar por elas. E queremos pedir que o Senhor nos dê oportunidades de chamá-las para perto, de fazer amizade com elas e de compartilhar com elas o Evangelho que nos transformou. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai e nos dá o ministério da reconciliação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.